Olá! Hoje teremos mais uma aula sobre ensinar português para estrangeiros, passo a passo. Especialmente para você que está começando ou que quer começar a ensinar português para estrangeiros. Mas se você já ensina, é uma aula que pode te ajudar também. Sempre há coisas novas para aprender. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Lembrando que esta aula está aqui no YouTube e que se você está no curso, você terá a aula também, inclusive todas as aulas, o módulo completo. Se você está aqui no YouTube e não viu as aulas, a aula de introdução e a aula 1, assista, depois volte aqui para a aula 2, ou continue aqui porque você vai acompanhar bem, depois você vai lá e assiste a aula 1 e a aula de introdução. Hoje nós vamos ver a diferença entre ensinar português para brasileiros e português para estrangeiros. Serve também, claro, para a diferença entre ensinar português para portugueses ou angolanos, enfim, a pessoas que têm a língua materna, a língua portuguesa como língua materna, e estrangeiros, né? Então a questão é essa. Quando a gente ensina uma língua para os falantes dela, que estão aprendendo na escola, que estão sendo alfabetizados e tal, e quando nós ensinamos a língua para estrangeiros. O ensino da língua portuguesa, no caso, que é o que é o nosso tema, mas serve também para ensino de qualquer outro idioma. Então, vamos lá. Vamos começar falando do ensino de português para brasileiros, né? No nosso caso, o meu caso, que sou brasileira, como isso funciona. Então, na escola, né? Quando nós entramos na escola, e aconteceu comigo, porque eu nasci no Brasil, sou filha de pais brasileiros, vivo no Brasil desde sempre e entrei na escola. Então, eu, assim como muitos outros brasileiros, né, a maioria, já falava português, aprendi a falar com os meus pais, com a minha família. E depois entrei na escola para aprender a ler, a escrever, entre outras coisas, né? Então, quando a gente entra na escola, o que nós aprendemos? A gramática normativa, aquelas regras, né? Uma gramática mais formal, uma língua mais formal, né? Não uma gramática mais formal, uma língua mais formal. Aprendemos a ler, a escrever, né? Por quê? Porque o aluno já sabe falar e entende tudo que é dito nas ruas, nas lojas, conhece gírias e a língua informal. Bom, entende tudo até certo ponto, claro, né? Eu entrei na escola com 6 anos, na minha época, né? E é claro que uma criança de 6 anos, de 7 anos ou de 5 anos não entende tudo. Dependendo do assunto que você falar, né? Dependendo do tema e do assunto que você abordar com ela, ela não vai entender, porque a criança não tem um vocabulário tão extenso. Mas ela já fala português, ela entende a língua lá normal, né? A fala cotidiana, a fala de todo dia. Ela entende o que as pessoas dizem na rua, ela entende quando ela assiste a um desenho animado em português, o que é dito nas lojas, embora ela não tenha condição de entender alguma coisa mais profunda. Ela conhece algumas gírias, né? Uma linguagem mais informal, ela já fala, né? E ela vai estudar, vai aprender a ler, a escrever, vai estudar regras de uma língua mais formal. Então, qual o objetivo? Escrever corretamente, passar em provas de vestibular e concurso. Né? Opa, vamos falar mais um pouquinho daqui. Então, o objetivo é, quando a gente entra na escola, e estuda a nossa língua materna, nosso objetivo é melhorar, escrever melhor, entender algo além do nosso dia a dia e passar em provas, claro, né? Mas não é só passar em provas, claro, é melhorar o nosso próprio idioma, aprender uma norma culta, uma norma mais formal. Então, nós vamos conhecer a língua da rua, a língua informal e a língua formal.
as duas são importantes. E nós vamos conhecer as duas. Na escola a gente vai conhecer uma e na vida real, na rua a gente já conhece e vai aperfeiçoar a outra também. Então, esse é o objetivo do ensino de português, né? Coloque aqui nos comentários, mesmo você que está no YouTube, você que está no YouTube, você que está no curso também, porque existe o comentário do curso. Coloque aqui se você dá aulas de português em ensino fundamental, ensino médio, faculdade, né? Mas quando você vai ensinar, quando nós vamos ensinar, enfim, quando o professor vai ensinar português para estrangeiros, é uma outra realidade. A gramática normativa a gente vai ensinar também, até certo ponto. Por que até certo ponto? Porque há coisas que não são indicadas. Cada professor vai tomar a sua decisão e vai ensinar o que achar melhor. Eu, por exemplo, eu não ensino o vós, por exemplo. Por quê? Porque o vós não é um pronome usado na fala, nem mesmo nas empresas. Em algumas situações mais jurídicas ou religiosas, em rezas, o vós é usado, mas são tão específicas essas situações e o estrangeiro normalmente não vai passar por elas. Pode ser que ele passe por essas situações. Então, numa aula mais avançada, se for o caso desse aluno, é indicado que se ensine o vós. Caso contrário, é algo que vai até prejudicar, porque você imagina uma pessoa estrangeira que saia por aí usando o pronome vós. As pessoas não vão entendê-lo, não é mesmo? Normalmente vai soar estranho demais. Então, até certo ponto, a gramática normativa. O aluno não sabe falar, não entende o que é dito nas ruas, nas lojas, desconhece as gírias e a língua informal. O aluno estrangeiro, no início da aprendizagem, a menos que ele já tenha estudado um pouco, mas no início ele não sabe nem dizer oi, nem dizer bom dia. Ele sai na rua, ele não entende nada. Então, nós temos que ensinar lá a base, o aluno a falar. O aluno não fala. É diferente da criança. Os objetivos são diferentes. Então, a língua informal das lojas, das ruas, é algo importante para esse aluno. Até certo ponto também. Por quê? Dependendo do objetivo do aluno, coisas mais informais e que vão passar rapidamente, uma linguagem mais dos adolescentes, uma linguagem que entra em uso e sai rapidamente, de repente não vai ser interessante para o nosso aluno. Então, com o aluno estrangeiro, nós temos que tomar cuidado com o informal. O informal é importante, mas até onde vamos com esse informal? E o formal, que é importante também, mas até onde vamos com a língua informal? Com a língua formal. Então, existe aí essa questão. Eu vou gravar uma aula só sobre isso dentro do curso. Se você não está no curso, mas eu vou gravar uma aula para o curso sobre essa questão do que ensinar do informal, do que ensinar do formal. Os objetivos do aluno, do aluno estrangeiro, é entender o que as pessoas falam, falar também, entender e falar, entender coisas simples, placas, avisos, Quando a gente viaja para um país de língua estrangeira, entender um aviso, uma placa é fundamental. Entender um menu para poder comer, não coloquei aqui, mas entender o menu de um restaurante, mandar mensagens, trabalhar no país ou passar as férias. Então, coisas simples muitas vezes e algumas mais avançadas. Vai depender também do objetivo de cada aluno. Há alunos que estudam português porque querem estudar no Brasil, outros porque querem morar no Brasil, outros porque querem trabalhar. Aquele que vai morar possivelmente vai trabalhar também, ou aquele que vai estudar, de repente, vai morar também porque vai estudar. Alguns estudam porque casaram
com uma brasileira ou um brasileiro, ou tem um namorado brasileiro, ou tem uma namorada brasileira, e precisa de uma comunicação melhor com o parceiro, com a parceira, ou com a família, porque às vezes aquele brasileiro, aquela brasileira, falha a língua, né, da pessoa, ou o inglês, tem uma língua ponte, mas a família nem sempre, né? Então, há objetivos diferentes, ou porque gosta de línguas e gosta do português, então há objetivos bem diferentes. Conhecer os objetivos do aluno também é importante. Então, nós vamos dar uma olhadinha aqui, porque é uma aula, esta aqui é uma aula. Nós vamos dar uma olhadinha no ensino fundamental. Eu peguei um livro, eu até deixei a capinha do livro aqui, eu peguei um pedacinho lá do site da própria editora para mostrar o que é ensinado de português no ensino fundamental. Então aqui, olha, tem sons e letras, o alfabeto, vogais, ditongos. O alfabeto a gente também ensina para os estrangeiros, né? Vogais e consoantes também. Mas aqui a sílaba tônica e sílaba átona é importante também, mas a gente vai ensinando com o tempo, né? Onomatopeias já não é uma coisa que entra logo no início aí do ensino de língua estrangeira, sinônimo e antônimo. Aqui já são coisas, olha só, que a gente já não vai ensinar para o estrangeiro, pelo menos uma grande parte. Alguns sim, os possessivos, pronomes pessoais, né? Alguns sim, claro, as conjugações de verbos, mas algumas coisas sim, algumas coisas não, e com outros objetivos também. Aqui nós temos, olha, um outro material, né? Que já é um pouco mais avançado, né? E que já entra, olha só, para uma pessoa já com uma idade, porque não é uma criança tão pequena, né? Aqui já é ensino médio, se eu não me engano. Que é ensino médio. Então, o ensino médio já é um adolescente, né? O estrangeiro, ele pode ser adulto, mas a gente não entra aqui numa questão como essa de ensinar literatura. Não que a literatura não seja importante, mas seria um caso de algo à parte, né? E aqui, com o brasileiro, você já entra com textos, com uma série de coisas que você não faria com o estrangeiro. Então, é só para você ter uma ideia. Nesta aula ainda, a gente vai analisar livros de gramática. Tá? Você tem curiosidade de saber como funciona um livro de gramática para brasileiros e um livro de gramática para estrangeiros? Então, fique por aqui, não vai embora. Fique por aqui que você vai ver como é. Aqui eu tenho um livro que é um livro Muito Prazer. Eu peguei o sumário dele, né? Dei uma espremida aqui, até cortou um pouquinho, porque eu dei uma espremida, é unidade 2. Perdão, dei uma espremida aqui para caber aqui neste pedaço, né? Olha o que a gente ensina para um estrangeiro, né? A gente ensina agradecimentos, apresentação. Então, saber dizer obrigado, obrigada, saber dizer de nada, saber dizer o nome, tudo isso a gente não vai ensinar para uma criança. Que ela saiba dizer qual é o seu nome, meu nome é, porque ela já sabe, né? E a gente vai ensinar para o estrangeiro, né? E aí tem gramática, tem vocabulário, mas eu vou mostrar um pouquinho aqui na prática. Antes de continuar, o meu curso Ensinar Português para Estrangeiros está com as matrículas abertas, né? Então, aproveite, aponte o celular para o código e você já terá acesso à página de vendas do curso. É um curso que tem um preço muito especial, porque ele tem muitas aulas. É um curso de preparação, né? Um curso que vai te dar uma profissão, ou que vai reforçar a profissão que você já tem, né? As aulas, aqui você vai assistir no YouTube até a aula 4, lá você vai assistir ao módulo todo, né? Desse passo a passo, além de muitas outras aulas aí que você vai ter, que vai te preparar muito bem para o ensino de língua estrangeira, de português como língua estrangeira. E, na verdade, ele ajuda até no ensino de outros idiomas também, né? Ele ajuda, porque eu abordo coisas que podem ser usadas no ensino de qualquer idioma. Bom, vamos lá. Aqui, olha, eu peguei um pedacinho. Olha só. Com licença, né? Como se diz em português.
né? Tudo isso aqui, olha só, como se escreve, o que significa. O estrangeiro não sabe dizer, então você vai ensinar o estrangeiro essas partes básicas, né? Ainda no livro, olha só, um diálogo, né? Oi, tudo bem, e você? Então, quer dizer, é uma coisa bem básica que você vai ensinar para o aluno, né? E não é, então é algo bem diferente do que você aprende. Se você é brasileiro ou brasileira, é bem diferente do que você aprendeu na escola, não é? Se você é estrangeiro e ensina português, pense no seu idioma, como você aprendeu o seu idioma, né? Então, como você estudou o seu idioma materno na escola? Então, aí também. E aí, bom, para aqueles, olha, o livro Muito Prazer, ele já começa bem passo a passo, o livro Muito Prazer, bem passo a passo, não é? Porém, se o seu aluno tem uma língua muito distante, uma língua materna muito distante do português, ou ele tem uma certa dificuldade, ou mesmo que não tenha, né? Mesmo que não tenha, você pode fazer uma ponte. Você pode começar antes de entrar em um livro que você vai adotar, seja ele qual for, você pode começar com algo bem básico. Eu faço isso muitas vezes, olha, com uma lição bem. É uma lição que eu uso com os alunos. Eu peguei pedacinhos da primeira aula, bem assim, não poluído, né, com coisas bem claras, só 2 frases, né? Então aí eu me apresento, meu nome é Luciana, me apresento bem devagarzinho. Eu sou brasileira. Se vocês tiverem aulas presenciais, você pode ir com a bandeirinha do Brasil, ou você pode usar a bandeirinha do Brasil olhando para a câmera, né? Ou colocar aqui, por exemplo, enfim. Então você se apresenta e aí você pergunta para ele, né? E você? Fazendo assim, o aluno já vai entender, né? E aí, o meu nome é, ou meu nome é. Ele vai dizer o nome dele. Eu sou. E você pode, inclusive, apresentar brasileiro, brasileira, né? Para saber o feminino e o masculino. Você vai dando aula aí devagarzinho, né? Eu moro em São Paulo, eu trago um mapinha. E você? Né? Eu estou falando da cidade, porque no Brasil, aí vai depender, né? No Brasil, na Itália, em Portugal, nos Estados Unidos, mas você pode ir mostrando para ele, né? Que a preposição muda. Como o aluno está na primeira aula, ele não fala nada. Então, aí a língua de apoio do aluno pode ajudar nesse momento, porque aí dependendo da língua dele, não tem essa variação de preposição, ou nem tem preposição, né? Dependendo da língua. Imagine, né? Então, você pode explicar na língua dele, olha, isso aqui é uma preposição. Falando na língua dele, a preposição vai variar segundo o país, né? Então, enfim, mais para frente, mais para o futuro, você vai ver. A gente vai ver isso em detalhes, agora a gente só vai se apresentar. Enfim, se você souber a língua dele, você pode fazer isso e voltar depois, né? E continuar falando só em português. E aí você continua, aí, o meu nome, o nome dela. É Lícia, ela é argentina, pode trazer o mapa. Você vai escolher a nacionalidade. Quando você prepara a aula, você escolhe a nacionalidade do aluno para falar, né? Tem que ter a nacionalidade dele. Pode ter outras também, mas tem que ter a dele também. Argentino, argentina, né? E aí você vai, o nome dele, o nome dela, né? Ela mora em Buenos Aires, e aí você mostra o mapinha. Então, você vai preparando de acordo com o seu aluno esse iniciozinho e já depois vai indo para o livro, né? Se você está aqui no YouTube, não esqueça de deixar o seu like e de fazer a inscrição no canal. Muita gente assiste aos vídeos e tal, mas não faz, acaba esquecendo. É muito importante para o canal. Eu sei que eu acabei não pedindo nos vídeos anteriores. Se você não deixou o like, volte lá e deixe um like. Faça a inscrição no canal para ajudar o canal.
né? Porque assim eu trago mais conteúdo, mais visitantes para o canal, né? Mais palestrantes, mais pessoas que vão trazer aqui coisas tão diferentes como na nossa jornada, não é? Então faça isso, faça a inscrição, deixe o like, tá bom? Ative o sininho. Vamos continuar com a nossa aula, um livro de gramática para estrangeiros. A coleção, a gramática ativa, tem de português de Portugal e português do Brasil, né? Mas segue o mesmo princípio. Olha só, você começa pelo presente do indicativo, o verbo ser e estar. Geralmente começa pelo verbo ser e estar. Quando a gente ensina português para falantes de português como língua materna, a gente começa geralmente com verbos em AR, ER, né? Depois vamos ver os irregulares, mas aqui geralmente começa pelo verbo ser e estar, que são os mais usados. Eu sou, meu nome é, eu sou brasileira. Vocês repararam que para fazer essa apresentação a gente já usa o verbo ser logo de cara. Então é muito comum que os livros comecem assim, é muito comum. A diferença entre ser e estar. Em espanhol a gente também tem essa diferença, mas pode ter assim, eu acho que existem alguns detalhes, pelo que eu percebi do espanhol, eu estudo espanhol também, mas eu já percebi que existem alguns detalhes diferentes, mas é basicamente a mesma coisa. Mas ainda assim existem alguns detalhes. Em outras línguas, né? Não existe, por exemplo, em francês não existe o ser e estar, é o mesmo verbo. Em inglês também. Então aí a gente precisa explicar a diferença entre o ser e estar. A gente tem uma aula dessa no curso, sobre como explicar a diferença, como ensinar o ser e estar para os alunos. Então aqui tem, olha, a diferença entre ser e estar, presente, né? Aqui, ó, estou a fazer, esta versão é de Portugal. Tem a versão do Brasil. Então, aqui, este básico, né? Então, aqui, olha como eles abordam, né? Olha só. Eu sou médico, eu não sou enfermeira. Então, a negação, né? Veja e repare como, mesmo os portugueses, olha só, veja só, olha só. Como os portugueses ensinam, eles usam o tu mais do que a gente. Em algumas regiões do Brasil a gente usa o tu sim, mas não todas, né? Mas em Portugal, provavelmente, isso seja mais, eles usam mais o tu, não é? Então, eles ensinam o tu, mas eles não ensinam o vós. Olha, cadê o vós? Cadê o vós? Não, não, porque mesmo em Portugal eles não ensinam, porque provavelmente, se você é português, se você é portuguesa, se você vive em Portugal, comente aqui. O vós é usado na linguagem assim do dia a dia? Deixe o seu comentário, porque no Brasil, vamos ser sinceros, né? Vamos ser realistas. A gente não usa o vós por aí, não é mesmo? Em Portugal, eu não sei, não posso dizer, não moro lá, não sou portuguesa, né? Mas no Brasil a gente sabe que não, né? Então, olha só como eles ensinam. Já para as crianças que vão à escola, eles vão ensinar o vós, assim como nós também, né? Os falantes de língua materna. Agora, olha, um livro de gramática para ensino médio, né? Já começa aí, olha, com ortografia, né? Morfologia, né? Olha a diferença, né? Do que se ensina. Você não vai fazer a análise sintática com o seu aluno estrangeiro, mas é importante que você saiba. É importante que você saiba. Então, este é um livro, por exemplo, do Hernani Terra. Existem outros, tá? Eu não recebo nada do Hernani Terra para fazer propaganda. É que eu tenho o livro, este livro eu tenho, e eu gosto muito dele. Eu acho que ele é um livro bem tranquilo e fácil para o professor que quer ensinar português para estrangeiros para o estudo próprio. Né? Eu tenho e eu uso como consulta, como estudo. É no ensino médio, mas quantas vezes quanto tempo faz que você já terminou o ensino médio? Você lembra de tudo? Você estudou tudo em detalhes ou acabou passando alguma coisa, né? Então, compre o livro. Não só este, né? Pode ser outro. Eu tenho este, eu gosto deste, mas existem outros livros. E se você não pode comprar um livro agora,
Existe um canal no YouTube que eu recomendo bastante, né? Eu até vou deixar aqui a recomendação do canal de uma professora que dá aulas de português para brasileiros. Então, já ajuda muito. Assista aos vídeos do canal dela. No curso eu falo sobre ela também. Né? Olha só como já entra, né? Como é que a gente vai entrar assim num assunto, né? Desta forma? Olha como se ensina os artigos, né? E no livro de português para estrangeiros, a gente ensina também os artigos, mas de outra forma, de uma forma bem mais simples. Esse é o artigo masculino, esse é o feminino, o plural. Então, o ensino é totalmente diferente, totalmente diferente. Eu recomendo que você continue estudando, assistindo a estes vídeos que eu vou deixar aqui para você e não perca a próxima aula.